Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo te conduza a entender e a receber mais uma palavra de Deus. Queridos, o tema hoje é um tema importante, vai te ajudar muito no teu equilíbrio espiritual, a entender muitas questões sobre a sua vida. Nós vamos estar falando sobre bastardia espiritual. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação de alto nível, como também com personalidades restauradas. Trabalhamos buscando restaurar a mente, emoções, sentimentos e vontade da pessoa. Então, queridos, o tema é bastardia espiritual. E para falar desse tema, eu quero ler um texto bíblico em Deuteronômio, capítulo de número 23, versículo de número 2. O texto diz assim: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem mesmo sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Olha como era visto o bastardo no tempo da lei. Para falar de bastardia, eu quero trazer para você aqui alguns fatores a serem considerados em relação à bastardia. Então, queridos, assim como há milhões de filhos que choram pelos seus pais, milhares de pais clamando também como crianças. O direito mais básico de uma geração é o alicerce de uma família. E hoje temos o próprio Estado querendo impor doutrinações sobre os filhos, que tiram de sobre eles a autoridade de seus pais, onde todos tentam se suprir do abandono dos pais nas redes sociais, nos jogos, tablet, Netflix, creches e também sob cuidados de terceiros. Continuando a falar sobre fatores a serem considerados em relação à bastardia, nós vivemos em tempos difíceis e trabalhosos, onde a tolerância ao erro gera uma verdadeira anarquia moral, plantando um perfil de homens dos últimos tempos. Entretanto, tudo isso é resultado da desintegração familiar por meio do divórcio, adultério, do hedonismo. A problemática das questões sociais estão nas respostas espirituais. Então, queridos, muitas respostas dos problemas da sociedade estão nas questões espirituais. Bastardia. Vamos falar sobre a principal ferida da sociedade. Meninas se tornam mães aos 13 anos, depois passam a ser avós aos 26 e bisavós aos 39. Queridos, trata-se de uma verdadeira anarquia moral que vai culminar em uma bomba para as próximas gerações. Nossas escolhas determinam nosso caráter determina o nosso destino, o que afeta diretamente nossa descendência. O pecado acarreta culpa de caráter pessoal e uma consequência de caráter corporativo, coletivo, geracional. Agora eu queria falar para vocês sobre alguns altares da bastardia. O primeiro altar é bastardia espiritual e física. Segundo, cultura do não casamento. Aquelas pessoas que tendem a ficar, fornicar ou praticar a impureza sexual. Também o terceiro altar é adultério, o incesto, o estupro e a prostituição. Continuando falando dos altares de bastardia, queridos, no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1, tem um texto interessante que diz: era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Então, amados, nós temos aqui uma questão, uma problemática dentro da bastardia, que é o altar de concepção. Vamos entender um pouco sobre o problema do altar da concepção.
Toda concepção, querido, de filhos envolve uma relação sexual. E toda relação sexual envolve um pacto de sangue. Se a relação é espiritualmente ilegal, o sangue deste pacto vai para o altar dos espíritos de imoralidade. Presta atenção. A criança concebida nesta situação é fruto de um pacto de sangue com estas entidades como resultado de imoralidade. Agora, queridos, continuando a falar sobre esse problema do altar da concepção, você precisa entender que as tentativas de esconder a gravidez, cogitações e até iniciativas de aborto, desentendimento entre o casal, abandono do parceiro, que é o pai, rejeição pelos avós, palavras de maldição ditas contra a situação e a criança indesejada ou indesejado, tá? E etc. Invocam, assim, um espírito de auto-rejeição e de segregamento. Ela passa a ser vítima de uma perseguição desde a sua concepção, tá? A criança, podendo configurar num endemoniamento intrauterino. Queridos, o texto é claro de Deuteronômio 23:2. Nenhum filho bastardo, nascido de união ilícita, fará parte da congregação do Eterno, e seus descendentes também não poderão entrar na Assembleia do Senhor até a 10ª geração. Então, precisamos estar atentos. Já na versão Ara, diz assim: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Ok? Eu inicialmente li para você na versão King James, Deuteronômio 23:2. E agora na versão Ara, ok? Então, queridos, os principais sintomas que indicam bastardia espirituais, quais seriam? Vamos lá. Na gestação, dificuldades na gestação. Também dificuldade no parto, ou nascer com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Outros principais sintomas que indicam bastardia espiritual lá no nascimento, uso de fórceps no parto, nascer antes da hora, depressão pós-parto, morte da mãe na hora do parto. São sinais ou sintomas que indicam bastardia. E continuando, falando desses sintomas, no emocional, desconfiguração da identidade, ou seja, a pessoa ela vai ter uma desconfiguração no emocional da identidade. Vamos entender então isso aqui. Passividade moral, a pessoa fica passiva moralmente, irritação e rebeldia, crianças que ficam sempre à margem quando em grupo, separados, sentimento de inferioridade, rejeição, insegurança, carência, dificuldade de se ajustar em qualquer ambiente, manipulação, se torna uma pessoa fácil de ser manipulada, fuga e introvertimento, personalidade descompensada, ok? São sintomas na área emocional. Tem também os sintomas na área sexual, que é a saliência sexual precoce, A pessoa que sofre de bastardia, ela tem essa tendência sexual precoce. Perversão sexual precoce. Confusão na identidade sexual. Ou seja, a pessoa se torna bissex, homo, lésbica e por aí vai. Manifestação de trejeitos homossexuais é um outro sintoma na área sexual. Geralmente sofrem abuso sexual ainda na infância. Esses abusos também moral, sexual, molestação homossexual, ok? E continuando aqui falando de sintomas, os principais sintomas que indicam bastardia, vamos falar quando adultos, tá? As pessoas quando se tornam adultos são solitários em meio à multidão, são incapazes de se encaixar no propósito de Deus em relação à família e à igreja, como está em Deuteronômio 23:1. Tem baixa autoestima, ela despreza e não sabe administrar a genética de Deus em sua vida. Rejeita ensinamentos,
Quando eu falo aqui de desprezar e não saber administrar a genética de Deus, querido, estou falando de pessoas que não reconhecem a paternidade de Deus sobre si, ok? Rejeita ensinamentos, não se preocupa em deixar um legado para os filhos, tem inveja da posição ministerial ou profissional do cônjuge, é teimoso e coloca seus desejos acima da família, cede coisas aos filhos que não deveria, né? A pessoa que cede fácil para as crianças, para compensar uma culpa e fortalecendo sua rebeldia, ou seja, fortalecendo a rebeldia da criança. E quais são os estigmas do bastardo? Queridos, para que eu possa entender os estigmas do bastardo, eu gostaria de ler Isaías 14, versículo 19 ao 22, que diz assim: Mas tu és lançado fora da tua sepultura como um renovo bastardo, coberto de mortos, traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te unirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome, identidade e os sobreviventes, que é o modo de vida, os descendentes, que é a semente, e a posteridade, que é a herança. Diz o Senhor. Então isso está em Isaías 14, versículo 19 ao 22. Vamos então entender sobre fatores que influenciam na bastardia. Queridos, temos o homem e Deus, né? Deus é amor, é aceitação, não é verdade? O homem é o quê? É ódio e rejeição quando está sob a influência da bastardia. Com isso, tem carência afetiva. Disto nós podemos tirar a conclusão que conflitos não resolvidos no interior das crianças podem prender o adulto num padrão imaturo de comportamento. Vamos então à equação da vida. Eu menos amor é igual a zero. E eu mais lascívia é igual a zero. E eu mais amor é igual a mais valor. Ok? Vamos entender então personalidade passiva, que é a pessoa defensiva, desamparada, surda, temerosa, cega, deprimida, muda, vulnerável, solitária, desesperada. Vamos entender um pouco sobre a personalidade agressiva de uma pessoa que sofre de influência de bastardia. Rancorosa, insegura, crítica, solitária, temerosa, negativa, defensiva. Quais são os altares para o espírito de orfandade? Porque a bastardia, ela tem uma certa aliança com a orfandade. Vamos entender um pouco sobre isso. Desintegração da família. Isso é o que provoca os altares para o espírito de orfandade. Ok, queridos? Vamos entender algumas portas aqui, tá? Por exemplo, pais ausentes, violentos, beberrões, mães que têm que governar a casa, sendo pai e mãe, lares desfeitos pelo divórcio, famílias disfuncionais, brigas, ausências, etc., filhos da creche, da babá e da televisão, agressividade, abandono, não conhecer o pai, pai omisso que não toma atitude, pode ser gerado no coração do filho, mesmo com o pai presente, a bastardia, ok, queridos? Também índios portugueses e negros. Vamos então entender esses altares com mais clareza, né? Os altares para o espírito de orfandade. Índios, falando aqui de índios, né? Quando eu digo índios, estou falando de descendência do brasileiro, ok, querido? Falsa ideia de que os índios viviam em um paraíso na terra. Eles também pecavam, se agrediam e agrediam a natureza. Só não faziam o pior porque não tinham tecnologia para isso, ok? Então nós temos essa descendência no nosso sangue, tá? Na nossa espiritualidade. Também a religiosidade dos índios era baseada no medo dos espíritos e na constante busca por apaziguar a ira dos deuses deles. Nesse contexto havia também muita feitiçaria, pagelança, tá? Sacrifícios humanos, infanticídio, canibalismo, culto aos mortos e muita
imoralidade. Isso tudo dentro do contexto, né, da sociedade de índios. E com a vinda dos portugueses, a orfandade aumentou. Muitos índios foram feitos escravos, famílias separadas, mulheres estupradas e etc. Daí vem a descendência do brasileiro, né, que somos nós. E aí vem os altares para o espírito de orfandade dentro da visão de portugueses, que foram, eu estou falando aqui dos colonizadores, ok, queridos? Durante séculos, a região onde estão a Espanha e Portugal foi dominada pelos árabes muçulmanos, a Península Ibérica. Essa ocupação fez com que o cristianismo dos portugueses sofresse uma enorme influência do islamismo. O uso do terço, por exemplo, foi herdado dos árabes. Você sabia disso? Na religião muçulmana, Alá não é o Pai. Alá é Deus. Um Deus rigoroso, intolerante e cruel. Trata-se de uma religião de órfãos. Os árabes são descendentes do filho bastardo de Abraão com Agar, que é chamado Ismael. Esse cristianismo muçulmanizado foi um dos grandes responsáveis pelas cruzadas, o equivalente à Jihad árabe, que é a Guerra Santa, e pela Inquisição, que é a intolerância religiosa. Então, queridos, como consequência, o cristianismo trazido pelos portugueses para o Brasil baseou-se na intolerância, na crueldade e na ausência de piedade. Para você entender aí como era o cristianismo há muitos anos atrás. Então, o cristianismo formado no Brasil tornou-se uma religião apenas formal, cheia de culpa pelos pecados cometidos e medo do castigo de Deus. Então, essa contradição é retratada no estilo barroco. Os primeiros portugueses que vieram para o Brasil vieram sem suas famílias e logo formaram uma segunda família no Brasil. Então, muitos filhos bastardos, sejam caboclos ou mulatos, foram gerados no Brasil. Vamos falar um pouco, dentro da visão dos altares para o espírito de orfandade, dos negros. Os negros, amados, escravos que chegaram no Brasil cheio de dor, desamparo, sentimento de injustiça, tristeza sem fim, foram tratados como mercadoria. Muitos foram separados de seus pais, seja na África, seja no Brasil. Muitos deles foram vítimas de exploração sexual pelos seus senhores. Muitas crianças mestiças foram abandonadas, muitas outras mortas e muitos abortos foram praticados para esconder a vergonha da imoralidade sexual ocorrida entre os portugueses e os africanos. Eles trouxeram uma religião permeada de feitiçaria, de espíritos malignos. Chegando aqui, foram obrigados a formar um sincretismo, ou seja, uma mistura de sua religião com o cristianismo português para esconder a feitiçaria. Então, o resultado foram as religiões afros do Brasil. Chegando ao Brasil, foram obrigados a adotar a religião dos seus senhores. Mas que religião seria essa, né? Que permite tanta exploração e que Deus é esse. Então, tem alguma coisa aí que não bate, né, com o evangelho. Os negros nunca poderiam ver o Deus cristão como pai. Então, eles ficaram órfãos, queridos, entenderam? Houve um choque cultural, uma mudança cultural, uma mudança espiritual, uma mudança religiosa, tá? E aí veio a Rainha dos Céus. Que é a Rainha dos Céus? É um trono de maldade com forte atuação sobre a nação brasileira e que tem como finalidade acabar com a paternidade, que é a coluna fundamental da família e, por consequência, da sociedade. A ausência da paternidade cria uma ferida espiritual, que eu chamo de raiz de orfandade. Essa ferida cria um bloqueio nos filhos, que mesmo morando na casa do pai, não consegue acessar as riquezas deste pai, que é o Brasil. Estamos falando da casa do pai, vamos dizer assim, que é o nosso país, é o Brasil, ok? Você irá descobrir que a grande maioria das pessoas, até mesmo os cristãos, são órfãos dentro da casa do pai, né? Dentro da igreja. Como está escrito lá, Jeremias 7,18, Jeremias 44, versículo 17, 19, Jeremias 44, 25. Dê uma conferida lá, ok? Pastor, o senhor falou Rainha dos Céus, que é isso? É a Aparecida, né? A padroeira do Brasil. Tá? A Rainha dos Céus é um trono de maldade
com forte atuação sobre a nação brasileira, tá bom? E eu já expliquei para você o que é que acontece com uma nação que tem, né, um trono tão importante, tão poderoso, né? Que eu digo dentro da visão espiritual, ok? Então, quais são as síndromes e transtornos ativados? Depressão, tá? Quem tem problema de orfandade, bastardia, sofre com o quê? Com depressão, né? Depressão leve, moderada, grave. Ansiedade, que é a fobia, transtorno obsessivo compulsivo, angústia, estresse, o estresse pós-traumático, ansiedade generalizada. A pessoa fica hipocondríacos, né? Tem dor somatoformes, tem a somatização, né? Que são dores no corpo, e a pessoa se torna hipocondro, né? Dissociativo, a pessoa se torna uma pessoa dissociativa, ela tem amnésia psicógenas, ela tem despersonalização, fuga, transe e possessão. Dentro da área sexual, né, das sexuais, nós temos o exibicionismo, fetichismo, forteurismo, pederastia, masoquismo, travestismo, voyeurismo, disfunções sexuais, impotência, ejaculação precoce, dispareunia e vaginismo. Tem tanta coisa, não é verdade? E dentro dos sonhos, insônia, hipersônia, parassônias, terrores noturnos, sonambulismo, dissônia e por aí você vai entendendo que o negócio é sério. Também factício, condutas extravagantes e perda de memória. A pessoa se torna impulsiva, né? Explosivo, ludopatia, piromania, tricotilomania, né? E também temos uma outra situação que é as pessoas que têm transtorno de adaptação. Isso mesmo, transtorno de adaptação. Falando do transtorno de adaptação, são pessoas que têm dificuldade de se adaptar. Pastor, eu queria entender um pouco mais sobre isso, sobre o transtorno de adaptação. Queridos, o que seria o transtorno de adaptação ou transtorno de ajustamento? Transtorno de adaptação é uma condição de sofrimento emocional que causa sintomas psíquicos no comportamento. Então, a condição afeta de 5% a 20%, 22% das pessoas que procuram assistência em saúde mental, ou seja, é relativamente comum, segundo a ciência, ok? Que diferencia o transtorno de adaptação de uma reação ao estresse é que o sofrimento se torna tão exacerbado que não se consegue realizar os afazeres do dia a dia, ok? E tem algumas causas dentro do transtorno de adaptação, que é divórcio, ou fim de um namoro, perda do trabalho, dificuldade financeira, doenças que exigem internação, são as patologias crônicas, mudanças bruscas e profundas de cidade, cultura, escola, ofício, cuidar de alguém que possui uma doença, né, incapacitante. Esse transtorno de adaptação precisa ser muito entendido e conhecido por nós. E além dele, tem personalidade, a pessoa tem problema na personalidade, como transtorno de múltiplas personalidades, simulações, que são problemas interpessoais. Agora, falando de bastardia vezes orfandade, vamos entender um pouco isso. A bastardia não é a precursora da orfandade, pois essa pode se instalar mesmo num quadro onde os modelos de autoridade paterna e materna estão presentes e comunicando seus valores. Agora, aqui onde os filhos são órfãos de pais vivos, né? Orfandade não tem idade. Ou seja, mesmo dentro de uma casa com seus pais, né? Você não tem atenção, não tem cuidado, não tem aquele relacionamento, né? É sadio, isso causa bastardia. A exemplo disto, temos a história do pai amoroso e os filhos órfãos de pais presentes, né? Lá em Lucas 15:11, continua dizendo, certo homem tinha 2 filhos. Então, a orfandade também é uma estratégia de Moloque para plantar sua esterilidade das vidas, torcendo o coração dos filhos em virtude da forma são disciplinados e orientados pelos seus pais, tá? Esse trono age na frequência da orfandade. Então, amados, a orfandade, ela tem essa, né? Ela carrega essa estratégia de Moloque. Ela planta esterilidade nas vidas,
torcendo o coração dos filhos, né, em virtude da forma como são disciplinados, né, e orientados pelos seus pais. Aí isso cria, né, uma situação de não entendimento do porquê da tal de ser disciplinado, né, da tal orientação. Então este trono, ele age na frequência da orfandade. Por isso que nós temos muitos filhos problemáticos. Queridos, agora vamos para fatores que favorecem a orfandade. Vamos a outras causas. Crescer em uma atmosfera de humilhação, ser ignorado pelos pais, palavras depreciativas, filho que sofreu com a mãe ou irmãos e o pai via, né, o pai vivo, né, e o pai também via e não fazia nada, né, filho que foi muito humilhado em casa, filho que fugiu, né, e tem os componentes da cobertura familiar. Presta atenção, queridos. A maneira com que os pais cobrem moralmente os filhos pode os levar a um acesso da revelação de sua identidade, como também pode bloquear este acesso, nos fazendo vítimas e escravos de uma série de mentiras sobre nós mesmos. E aqui Satanás é inteligente, ele age na ilegalidade. Qual o tipo de cobertura moral que é legado pelos pais aos filhos, que interfere diretamente na capacidade dos filhos, no sentido deles conhecerem ou desconhecerem as verdades de Deus sobre eles mesmos? A identidade de uma pessoa está relacionada a um conjunto de verdades divinas acerca dela mesma, ok? Então, a identidade demanda de uma revelação divina, ok, querido? Então, o tipo de cobertura moral, que é, muitas das vezes, negado pelos pais aos filhos, interfere diretamente na capacidade dos filhos, no sentido deles conhecerem ou desconhecerem as verdades de Deus sobre eles mesmos, ok? Então, temos que ter muito cuidado com o nosso relacionamento com os filhos. E os componentes da cobertura familiar, quais são eles? Quais são os componentes da cobertura familiar? Queridos, o ataque deste espírito de orfandade, Moloque e esterilidade sustenta um quadro latente de sensualidade e imoralidade, impondo um déficit emocional que tende a ser compensado por um crédito de concupiscência. Ou seja, a pessoa, ela busca o prazer no pecado, ok? Mais ou menos isso, para você entender. O trono por trás da bastardia é Moloque, ok, querido? É Moloque. Deixa eu te trazer algo aqui para você entender sobre mitologia grega. Vamos lá. Cronos casou-se com sua irmã Reia, com quem teve 6 filhos: Hades, Poseidon, Hera, Deméter, Hestia e Zeus. Temendo a concretização de uma profecia que dizia que ele seria tirado do poder por seus filhos, Cronos engoliu todos eles logo após o nascimento. O único que se salvou foi Zeus, após Reia enganar o marido e entregar a ele um pedaço de pano para ser engolido no lugar do filho. Já adulto, Zeus deu uma porção mágica a seu pai, fazendo com que Cronos vomitasse todos os outros filhos e finalmente libertá-los. Por ter derrotado Cronos, que simbolizava o tempo, Zeus e seus irmãos tornaram-se imortais. Então vamos entender aqui, para você ter uma noção, que muita coisa está ligada à mitologia grega, tá? Muita coisa no campo espiritual. O trono por trás da bastardia é Moloque, ok? Como eu falei para vocês. Então, o trono por trás da bastardia também vem não só como Moloque, como Jano, né? Lembra? Lá na mitologia grega, que eu comecei contando uma história para você, Janus, deus romano pagão das portas e dos portões e dos começos. Seu dia é 31 de dezembro, ano Janus, e tinha 2 rostos, um olhando para frente e outro olhando para trás, simbolizando, respectivamente, o passado e o futuro. Podia ser representado também com uma face masculina e outra feminina, provavelmente simbolizando o sol e a lua. E Jano presidia os começos, ou seja, o início do ano de uma empresa de negócio ou obra. Intervinha nas ações dos deuses e dos homens. Era o deus das decisões e das escolhas. Então faz sincretismo religioso com São Silvestre no catolicismo. Daí
a corrida de São Silvestre em 31/12. Vai prestando atenção aí o tanto de trono que nós temos no Brasil. O trono por trás da bastardia Moloque como Jano, ok? Então, em algumas práticas religiosas afro-brasileiras, Janos pode ter sido associado com Exu Bará, que é uma das divindades mais importantes dentro do culto aos orixás. Exu Bará é frequentemente descrito como um mensageiro divino, um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ele é também associado com dualidade, transformação e transição. Assim como Janus na mitologia romana, isso aponta para a ação de Janus Moloque. Aqui, ó. Vai vendo aqui, ó. Janus Moloque. Tudo, né, escondendo aí um engano, uma mentira. Plantando bipolaridade, trazendo uma dupla natureza, substância ou princípio, impedindo o crescimento interior, o transicionar e o transformar na jornada da maturidade na vida da pessoa. Então é importante notar, no entanto, que a associação entre Janus e Exu Bará não é universal ou unânime em todas as tradições afro-brasileiras e as interpretações podem variar amplamente entre diferentes casas religiosas e comunidades. Também nós temos o trono por trás da bastardia que Moloque como Saturno. Eu estou trazendo aqui para você entender como é que esse trono de Moloque ele vai se adaptando a algumas mitologias, né, algumas filosofias da religião. Você está entendendo? Vamos lá, vamos entender então, né, o trono por trás da bastardia, falando de Moloque como Saturno, se escondendo, né, por trás de Saturno, ou Saturno se escondendo por trás de Moloque. Vamos lá. Saturno. Na mitologia romana, Saturno, no latino é Saturnus, era um importante deus da agricultura e da colheita. Saturno prende em ciclos repetitivos de tempos aonde nunca se sai do mesmo lugar, ok? Paralisando o avanço da pessoa na vida, atrofiando o caminhar, prendendo os passos. Eternas crianças feridas dentro de adultos difíceis, presas na dimensão dos sonhos, aonde seu eu verdadeiro não consegue aflorar. A Saturnália era um festival em homenagem a Saturno, celebrado em 25 de dezembro. Ó, vai pegando aí. 25 de dezembro. Ele foi criado por Janus, o deus de duas cabeças. Ok? O trono por trás da bastardia é Moloque. Ok? Moloque, deixa eu te explicar para você. Moloque, na bastardia, recebe a tutela espiritual da criança abandonada ou rejeitada. Essa entidade coloca uma cunha entre as gerações, separando pais e filhos, transformando os filhos em moleques. Tá? Quando você chama seu filho de moleque, você está ali entregando ele para Moloque, plantando orfandade e esterilidade em suas vidas. Está ligado às águas, né? Ou seja, às emoções, mas atua no comando dos ares, influência de mente, entrega da mente porque estou na justiça própria, na ira, no próprio sentimento e razão, e se aproveita do desespero para receber a semente. Então, amado, o trono por trás da bastardia, Moloque como Cronos. Olha que outro deus grego. Sua natureza é devorar os frutos, pois, segundo a mitologia, ele comia os próprios filhos. É a entrega da semente dos sonhos, projetos, ministérios, dons, habilidades e etc. Era um deus fenício adorado como Baal, o falso senhor ou marido, Tinha uma foice usada para castrar. Uma vez instalada a sua atuação na vida da pessoa, ela passa a ser governada pelo tempo estipulado por Saturno e não pelo tempo do Senhor, ficando preso na dimensão espaço-tempo, caminhando em ciclos de morte, mergulhando a pessoa na desistência dos relacionamentos de si mesmo. Impede a entrada das novas estações e, literalmente, prisão no tempo. Já viu falar? Pessoas que não conseguem avançar, tá preso no tempo. Então, o bastardo e a síndrome de Jefter. Vamos falar aqui um pouco para que a gente possa encerrar, falar sobre o bastardo e a síndrome de Jefter. Lembra de Juízes 11:2? Também a mulher de Gileade
lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Amados, Jefté, além de receber uma forte carga de rejeição no ventre, recebe uma forte carga de orfandade dentro do ambiente familiar, através da forma que era tratado pelos seus irmãos. O seu pai não lhe defendia e lhe deixava à mercê do abuso emocional de seus filhos legítimos. Ok? Muito cuidado. Vai pegando aí as chaves. O bastardo e a síndrome de Jefté. Vamos continuar entendendo isso. Iaptashi Jefté, que significa ele abre, ok? Iaptashi, de origem hebraica, tá? Que é Jefté, que significa a quem Deus libera. Então, o bastardo e a síndrome de Jefté, amado, quero que você entenda o seguinte: Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. Está lá em Juízes 11:3. Um lar posicionado se torna um trono de adoração. O contrário disso se torna um portal para o abismo, ou seja, um portal espiritual. Tem muitos lares que está aberto lá, um portal espiritual, porque não está posicionado através do princípio da palavra ou os princípios de Deus. Então, o senso de não ser amado, aceito, aprovado, conhecido como os três, tá? Das almas, ok? Ou seja, projeta a pessoa numa vida de busca e fuga. Ou seja, vamos lá. Amados, quando você tem um lar posicionado, então ela se torna um trono de adoração. Ou seja, o contrário disso se torna um portal para o abismo. Então, o senso de não ser amado, aceito, aprovado, conhecido como os 3 As das almas, ou seja, esses são os 3 As, né? Projeta a pessoa numa vida de busca e fuga. Então, amados, para você entender um pouco mais, os altares da bastardia, tem um texto em Lucas 1:16, 17 que diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Presta atenção, amado. Os dados da Unicef é que no Brasil temos mais de 3,7 milhões de órfãos, mais de 40 mil crianças em abrigos presos por um sistema doentio. Queridos, o discurso de Estevão: mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos? Acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Atos capítulo 7, versículo 42 ao 43. Então, amados, há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Isso está lá em Provérbio 30:11. Presta atenção que diz Provérbio 30:11. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Então, a brecha das gerações é que os pais não falam a linguagem de amor que os filhos precisam ouvir, e os filhos não querem ouvir os pais. Uma sucessão de erros como abandono, rejeição, correção, né, a correção injusta, desrespeito, desprezo. Isso só se cura com afeição e confrontação, carinhos e limites, ternura e firmeza, e o rebelado nada mais é que um famigerado de amor. A rebelião é um pedido de colo. Então, amados, que o Senhor possa nos dar paz, que o Senhor nos leve a entender que o povo bastardo é um povo que precisa de cura. Olha o que diz Zacarias capítulo 9, versículos 6 ao 8. Povo bastardo habitará em Asdod, violentamente arruinar, devastar, destruir fortaleza segura. E exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca deste tirarei o sangue do sacrifício idólatra, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão
como chefes em Judá. Louvor. E Ecrom arrancar pelas raízes. Como Jebuseu, lugar de debulhar, aquele a quem deu cela. Então, o versículo 8 diz: acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte e que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Então, amados, você vai falar comigo assim: eu rejeito todo o sacerdócio de Moloque em minha vida, como pais, por consagrar os meus descendentes aos demônios na hora de sua concepção, quando entreguei ou quando os meus antepassados entregaram o cordão umbilical dos bebês para serem enterrados na terra ou nos altares da idolatria, feitiçaria, satanismo, maçonaria, etc. Saio da dimensão de Babel. Você vai falar comigo. Babilônia, tá? Você vai falar comigo. Saio agora, tá, da dimensão de Babel, Babilônia. Ok, amado? Então, você também, amado, você vai dizer assim: meu Abba Pai, meu Pai, eu declaro que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós, como está em Efésios 4:6. Diga assim, ó: o Senhor é o meu Pai e não há outro igual. Neste momento, eu me coloco como filho fiel e leal em tuas mãos e me proponho a andar em temor e obediência durante o tempo da minha peregrinação. Agora levanto a minha voz no mundo espiritual contra vocês, espírito de orfandade, Moloque e de escravidão. Eu tenho um Pai, sim, Ele me ama e eu o amo. Eu amarro a cada um e os ordeno: saiam da minha vida agora, em nome de Jesus, pois eu tenho um Pai que me criou e tem cuidado de mim. Eu viverei como filho ao lado dele para todo sempre, em nome de Jesus. Olha o que diz Mateus 23:9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um é o vosso Pai, o qual está nos céus. Diga: eu tenho um Pai. Diga assim: eu fecho esta porta espiritual que foi aberta e selo com o sangue de Jesus e coloco o nome de Jesus e o poder do sangue na eficácia do Espírito Santo entre a minha vida e a sua manipulação, influência, governo, controle e domínio agora e para sempre. Porque diz assim o texto de Romanos 8:15: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba Pai. Então diga assim comigo: eu recebo o espírito de adoção de filho, em nome de Jesus. Diga assim: perdoo os meus pais e também me arrependo de toda a rebelião praticada contra eles. Diga assim, ó: em um ato pessoal de reconciliação com os meus pais, eu me encorajo a perdoar. Diga assim, ó: analisar a história da concepção. Diga comigo: me coloco intercessoriamente no lugar dos pais, confessando especificamente o pecado envolvido na sua concepção: fornicação, adultério, incesto ou prostituição. Agora você vai retirar o sangue, ok? Da relação sexual que promoveu a sua concepção, dos altares, dos espíritos de imoralidade. E você vai dizer assim: eu cancelo todo pacto e toda perseguição de cunho sexual ou homossexual da minha vida. Aí agora você vai analisar a história da gestação, ok? Você vai falar assim, ó: a concepção de um filho bastardo normalmente é acompanhada por rejeição à gravidez. E agora você vai dizer assim, ó: eu anulo toda tentativa de aborto, de abandono do cônjuge e da criança, tá? Amém? Você vai se colocar intercessoriamente no lugar dos seus pais, confessando essas situações de forma específica, cancelando as respectivas consequências. Você vai cancelar toda a ligação de alma iníqua pelo trauma entre a mãe e a criança, entre você e sua mãe. Você vai declarar que não é culpado por qualquer dor ou trauma que a mãe teve. Você vai renunciar todo trauma em decorrência desses fatos e ministrar cura nas memórias. Você vai analisar o momento do parto, tá? Você nasceu com um cordão enrolado no pescoço? Se nasceu de fórceps? Se nasceu antes da hora? Se a mãe entrou em depressão pós-parto, morte da mãe na hora do parto? Você vai agora renunciar todo o trauma em decorrência desses fatos, ok?
E você vai expulsar o espírito de morte, o espírito torturador, Exus mirins da sua vida. E você vai renunciar toda a dependência emocional, ok, amado? E você vai estender esse arrependimento por identificação, confessando essas iniquidades praticadas pelos pais até a 10ª geração, restaurando assim tudo o que tem sido assolado de geração em geração na área sexual e familiar. Esse tipo de situação possui um caráter hereditário. Você vai colocar o sangue de Jesus entre a vida da pessoa e seus antepassados, cancelando toda a influência demoníaca herdada. Você vai quebrar a maldição de filho bastardo, desalojando o espírito de rejeição, segregamento, inferioridade e imoralidade. Você vai remover agora a cunha de Moloque que a impede de desfrutar sadiamente dos relacionamentos, do plano conjugal, da salvação e do plano ministerial para a sua vida. Você vai orar recebendo a pessoa como filho na família e no corpo de Cristo. Você vai orar agora, quebrando. Olha assim, eu quebro o espírito de escravidão, invocando o espírito que clama Abba, Pai. Deus abençoe sua vida. Um cheiro no coração. Queridos, eu quero dizer para vocês, se você não é inscrito aqui no Devocional, se inscreva. Corra. O botão aqui abaixo, você se inscreve e vai lá no botão, no sininho, tá? Clica lá para você receber notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Tá bom? Também você vai estar nos seguindo lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno, no Facebook, @Ministério Pleno, e no TikTok, Ministério Pleno e o número 10. Então, querido, eu vou ficando por aqui, um cheiro no coração, até o nosso próximo devocional. Me faz teu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença. Me faz o seu filhinho, me faz teu filhinho, me leva à inocência. És meu papaizinho, a doce presença.